Oi Letícia, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, eu quero te pedir desculpas, tá? Porque eu ainda não tinha conseguido te mandar um pouco da explicação do exercício. Ontem foi que eu consegui começar a fazer alguma coisa, separei uns vídeos, né? Tudo para te colocar. Agora que eu vou estar aqui na tela do computador, eu vou colocar partes do vídeo e eu vou entrar com uma explicação para você. Eu vi que ontem você mandou a atividade lá pelo Google e o exercício 2, o da PUC, né, você não realizou e não tinha como realizar mesmo, porque você estava com a dificuldade nele. Aí o que nós vamos fazer? Eu vou te mandar as explicações agora de outros exercícios parecidos com aquele, e isso vai te ajudar. Aí você vai tentar responder, fazer aquele, e eu vou corrigir toda a sua atividade. Se ela tiver mais algum erro, aí eu vou te deixar refazer a sua atividade e aí sim vai valer a nota. Então eu vou corrigir, eu vou olhar lá, vou fazer a correção daquele exercício, mas sem colocar nota por lá. Aí eu te falo o que está errado, eu te aviso pelo WhatsApp e vou te dar o direito de arrumar depois de ter visto esses vídeos. Eu selecionei uns vídeos, um canal do professor, não sei se você conhece, o professor Rafael Jesus. Eu gosto muito dele, ele é coach também, ele dá umas dicas muito boas. Então é em cima dos vídeos dele que eu vou estar trabalhando com você nesse conteúdo, tá bom? Meu amor, me perdoa, tá? Espero que você não tenha ficado brava comigo. Tchau. Letícia, então, naquele exercício da PUC que você for dar a sua dificuldade, ele usa probabilidade e análise combinatória. Aí eu selecionei esse vídeo aqui do professor Rafa de Jesus, que eu acho a explicação dele boa, e aí eu vou fazendo observações no decorrer do vídeo com você em alguns exercícios, tá bom? Então vamos nessa, galera. Primeiro nós vamos falar do quê? Então uma pergunta muito importante é essa, ó. O que é análise combinatória, tá? Gente, é uma parte da matemática que apresenta ferramentas para resolver vários tipos de problemas, tá? Entre esses problemas são dois clássicos aí. Primeiro, então, demonstrar a existência de subconjuntos de elementos de um conjunto finito dado e que satisfazem certas condições. Então, você deve lembrar que aqueles probleminhas de análise combinatória sempre tem umas restrições, umas condições importantes. E em segundo, galera, contar e classificar esses subconjuntos, tá? Então, para nós, o ensino fundamental, o ensino médio, a galera concurseira, geralmente o cara vai nos trazer um problema e você vai ter que fazer o quê? Contar quantas situações distintas você consegue formar aí, tá? Aí vai desde problemas envolvendo números com 4 algarismos, 5 algarismos, algarismos distintos, placas de carro, comissões com cargos ou sem cargos. Isso nós vamos vendo no decorrer do curso, ok? E galera, para motivar vocês, olha uma ideia, aplicação da análise combinatória, tá? Então, além dos exercícios de análise combinatória, para você do ensino fundamental, médio, a galera de concurso, o que acontece? Tem uma matéria muito famosa que é o quê? Probabilidade, muito bem. E se eu for escolher uma fórmula bem importante da probabilidade, eu vou falar o seguinte, que a probabilidade do eventual ocorrer é o número de eventos favoráveis, tá? Sobre o número de eventos possíveis. Aí o que acontece? Nós temos aqui que contar quantos eventos são favoráveis e nós temos que contar também quantos eventos são possíveis. E aí, utilizando as nossas ferramentas, nossas técnicas de contagem da análise combinatória, você vai resolver esse tipo de problema. Perfeito? E para você que está começando esse curso agora, com o sentido e pensamento, nossa, análise combinatória é só um conjunto de fórmulas, nossa, arranjo de N elementos P a P, é N fatorial, por N menos P fatorial, essa combinação de N elementos P a P vai ser N fatorial, por N menos P fatorial, vezes o P fatorial, pode parar, tá? Pode parar. Nós vamos trabalhar com essas fórmulas? Vamos, com certeza. Mas eu vou te mostrar que a análise combinatória existe o quê? Existe um raciocínio por trás, tá? Então você vai poder aprender como utilizar o menor número de fórmulas, tá? Mas utilizar assim o seu raciocínio para você analisar cada situação. Então se você acompanhar o mini curso inteiro, eu te prometo que você vai ter uma noção bem bacana de análise combinatória. Fechado? Então galera, nessa videoaula de hoje nós vamos começar pela parte A do mini curso aí, onde eu vou falar do princípio fundamental da contagem. Joinha? Galera, não precisa nem falar como isso é muito importante nesses tipos de problemas aí que vocês vão enfrentar na análise combinatória, tá bom? Então, olha lá, para a gente começar aqui, para motivar vocês nessa aula, vamos trabalhar com o primeiro exemplo, tá? Exemplo 1. Para fazer uma viagem de ida e volta para uma certa cidade, algarismo, olha o nome do cara, tem o Al Capone e tem o algarismo.
pode escolher como transporte carro ou avião. De quantos modos ele pode fazer a viagem, se não quer usar na volta o mesmo transporte da ida? Então vocês viram que eu falei de certas condições? Olha aqui que bacana. Foi dado um problema, tá? Só que tem uma condição. De quantos modos ele pode fazer a viagem, se não quer usar na volta o mesmo transporte da ida? Então tem essa condição. Então vamos analisar esse problema. Então, olha só que bacana. Tem muitos professores que chamam também o princípio fundamental da contagem como princípio multiplicativo ou princípio das decisões. Por que princípio das decisões? Vamos pensar. Você concorda que o algarismo aqui, primeiro de tudo, ele vai ter que tomar duas decisões? Que decisões são essas? A primeira decisão é sobre a ida. Que meio de transporte ele vai usar na ida? E a segunda decisão é que meio de transporte que ele vai usar na volta. Joinha? Então, essa daqui eu vou chamar de decisão 1 e essa aqui eu vou chamar de decisão 2. Perfeito? Muito bem. Agora vamos pensar. O que acontece? Na ida, ele tem duas possibilidades. Ele pode ir do que, galera? Ele pode ir de carro, certo? Ou ele pode ir de avião? Não. Tudo bem? Então vamos por assim, ó. Ele pode ir de carro, só que ele também pode ir de avião. Muito bem. Só que agora ele vai ter que tomar a segunda decisão. E ele vai ter que voltar. Bom, mas ele vai ter que voltar como? Bom, ele pode voltar de carro ou de avião. Opa, neca, não. Por quê? Porque ele não quer usar na volta o mesmo transporte da ida. Nossa, então eu posso pensar o seguinte, se aquele foi de carro, obrigatoriamente ele vai ter que voltar de avião? Não, exatamente. Moçada, e nessa situação agora, se ele foi de avião, obrigatoriamente ele vai ter que voltar de carro. Ou seja, galera, o algarismo ele tem duas possibilidades aí para enfrentar o seu problema, para resolver o seu problema. Joinha? Agora olha só que bacana, olha que 10. Vamos voltar de novo. Você tem a decisão 1, você tem a decisão 2. Para a primeira decisão aqui, você tem duas possibilidades. O cara pode ir de carro ou pode ir de avião, certinho? O algarismo, então, tinha duas possibilidades de escolha. Maravilha. Só que agora, para a volta, acontece o seguinte. Essa possibilidade, eu não digo por quê. Vamos supor que ele tenha escolhido ir de carro. Se ele escolheu ir de carro, aqui ele só pode ir de avião. Ou seja, ele tem uma única possibilidade. Se nós multiplicarmos, 2 vezes 1 dá 2, encontramos as duas possibilidades que nós vimos no primeiro modo de resolução. Observe que, se você tivesse pensado, professor, tá bom, ele foi de carro, mas e se ele tivesse ido de avião? A mesma coisa. Se ele for de avião, aqui eu tenho uma única possibilidade, ele vai ter que ir de carro. Ou seja, nós exibimos as mesmas possibilidades do modo anterior. Eu posso ir de carro e voltar de avião, ou eu posso ir de avião e voltar de carro. Tranquilo? Joinha, esse foi o nosso primeiro problema. Então a resposta dele seria, ele pode viajar de dois modos. Tranquilo? Então vamos lá para o segundo exemplo. Ó, uma moeda lançada 2 vezes. Então aqui você já sabe, exercício clássico de probabilidade é o lançamento de moedas, tá? Então vamos lá. Uma moeda lançada 2 vezes. Qual o número de sequências possíveis de cara e coroa? Bom, então primeiro vamos para o seguinte, ó. Vamos denominar a letrinha K envolvendo a face cara. E a letrinha C envolvendo a face coroa. E a letrinha C quando sai a face coroa. Perfeito? Muito bem. Olha só que bacana. Você pode pensar assim, professor, pode sair a face cara ou pode sair a face coroa. Joinha? Esse método que eu vou resolver com vocês será um método chamado diagrama de árvores, tá? Então vamos lá. Bom, depois de ter saído a face cara, eu lançando a segunda vez, eu posso obter cara novamente, só que eu também posso obter a face coroa. Então, observem que interessante. Como eu vou lançar só 2 vezes, pensa comigo. Esse aqui representa o evento KK, ou seja, cara e cara. Aqui representa primeira face cara, segunda face coroa. Joinha. E agora vamos aqui embaixo. Se a primeira face foi coroa e eu lançar de novo, pode sair a face cara, só que também pode sair a face coroa. Ou seja, novamente, esse aqui está representando coroa e cara, esse aqui está representando coroa e coroa. Joinha? Então, pelo diagrama de árvores, galera, está fácil verificar que nós temos quantas possibilidades? 4 possibilidades para esses lançamentos. Joinha, galera. Agora, olha esse outro método de resolver. Bom, você vai ver o que aqui? Você vai ter o primeiro lançamento e você vai ter o segundo lançamento. Olha, no primeiro lançamento, o que pode ocorrer? Pode ocorrer a face coroa, só que também pode ocorrer a face cara. E no segundo lançamento, a face coroa e a face cara. Então você tem 2 possibilidades para esse primeiro evento e 2 possibilidades para o segundo.
2 vezes 2 deu 4, totalizando as 4 possibilidades que nós fizemos no modo 1. Joinha. Agora olha só que bacana, vamos lá, exemplo 3. Uma moeda agora lançada 3 vezes, tá? Qual o número de sequências possíveis de cara e coroa? Então, vamos lá. Pelo modo 1, ó, vamos fazer pelo diagrama de árvores. Ó, você vai pensar, bom, o que pode acontecer, professor? Vai do primeiro lançamento. O primeiro lançamento pode ser cara e o primeiro lançamento pode ser coroa. Joinha. Só que agora nós vamos ter o segundo lançamento. Pode ter cara, só que também pode ter coroa. O segundo lançamento aqui pode ter cara ou pode ter coroa. Perfeito? Só que acontece vai ter mais um lançamento. Então no terceiro lançamento pode obter cara e no terceiro lançamento pode obter coroa. Aqui a mesma coisa. Pode ter cara, pode ter coroa. E assim por diante. Cara, coroa. E aqui também cara, coroa. Joinha. Então preparado? Vem comigo aqui, ó. Vamos que vamos. Olha só. Vamos lá. Primeiro foi cara, depois cara, depois cara. Então eu posso falar que aqui foi o quê? Cara, cara e cara. Uma possibilidade. Agora depois eu tive cara, cara, só que coroa. Então, cara, cara e coroa. Legal. Agora vamos lá. Cara, coroa, cara. Então, cara, coroa, cara. Aí depois, cara, coroa e coroa. Cara, coroa e coroa. Beleza? Então, só que nós já temos 4 possibilidades. Agora vamos lá para baixo. Agora, o primeiro lançamento foi coroa. Então, eu posso por aqui, ó, coroa, coroa, coroa e coroa. Joinha. Aí aqui em cima eu tenho segundo lançamento, cara, nessas duas possibilidades. Então, pode ser cara e cara. E aqui embaixo, o segundo lançamento foi coroa, coroa e coroa. Beleza? O último lançamento, aqui nos dois primeiros, cara e coroa. E aqui nos dois de baixo, cara e coroa também. Então, olha que bacana. Você contabilizando aí, vai chegar em quantos lançamentos aí? Em 8 lançamentos no total. Então, a resposta desse exemplo 3 seriam 8 tipos de sequências. Perfeito? Nossa, professor, mas agora pelo modo do diagrama da árvore foi complicado, porque teve muitas possibilidades. Exato. O problema do diagrama da árvore vai ficar muito grande, tá? Por isso que nós estamos chegando aqui, daqui a pouco nós vamos concluir a linha de raciocínio. Olha que bacana agora. Você vai ter a primeira moeda, e a segunda moeda, e a terceira moeda, certo? Ou seja, o lançamento, né? Primeiro lançamento, segundo lançamento, terceiro lançamento. No primeiro lançamento você tem o quê? Cara e coroa. Na verdade, coroa e cara. No segundo lançamento também, coroa e cara. E no terceiro lançamento você também pode ter coroa e cara. Então eu vou pensar quantas possibilidades do primeiro? 2. Quantas possibilidades do segundo? 2. Quantas possibilidades do terceiro? 2 também. E observem que 2 vezes 2 vezes 2 deu 8, que eram as 8 possibilidades. Então, resposta do exercício 3, você tinha 8 sequências possíveis aí. Joinha, my friends. Então, galera, vamos lá. Último exemplo aqui, exemplo número 4, antes da gente chegar na minha conclusão. Ó, 4 amigos disputam um jogo. Então, para tudo, quem são esses amigos? Ó, é o amigo A, B, C e D. Beleza. Quantos resultados existem para o primeiro, segundo e terceiro lugares? Então, o primeiro modo de resolução aqui é aquele aluno que fala assim, nossa, eu vou na raça. Então, o que vai acontecer? O A pode pegar o primeiro lugar, o B pode pegar o segundo lugar, o C e o D, terceiro e quarto. Agora, vamos fixar, ó, o A continua em primeiro lugar, o B continua em segundo. Só agora pode ver aqui o D e o C. Perfeito? Então, observe que essa técnica, eu fixei os 2 primeiros e variei os 2 últimos. Agora, não existe mais outra possibilidade para o A e B em primeiro lugar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar fixando o A e vou trocar o segundo lugar. O segundo lugar agora vai ser C. Só que então aqui pode ser BD ou também eu posso ter o DB. Fechou? Agora, olha que bacana, fixamos ainda o primeiro lugar sendo A, só que trocamos o segundo. Tem mais alguém que pode ser segundo lugar com o A em primeiro? Sim, professor. O D, o primeiro lugar A e o segundo D eu posso ter o BC, só que eu também posso ter o CB. Gente, vocês perceberam que agora nós esgotamos aqui o primeiro lugar sendo A? Então, vocês perceberam que nós estamos usando uma técnica de contagem aqui? Eu estou contando. Existem, no caso, 6 possibilidades do A ser o primeiro lugar. Agora, olha que bacana. O aluno que percebeu isso falou o seguinte, se existem 6 possibilidades para o A ficar em primeiro lugar, vão existir também 6 possibilidades para o B ficar em primeiro lugar, 6 possibilidades para o C ficar em primeiro lugar e 6 possibilidades para o D ficar em primeiro lugar. E isso
Isso aqui daria um total de 24 possibilidades. Olha só que fantástico esse raciocínio. Mas, professor, eu ainda gostaria que você me exibisse todos, e eu vou fazer isso. Então, a ideia desse mini curso é fazer você desenvolver o raciocínio devagar, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fixar o B, galera. Então, ó, o B vai ser o primeiro lugar. Só que eu posso ter o segundo lugar sendo A, joinha. Eu posso ter o segundo lugar sendo o C, perfeito. E eu posso ter o segundo lugar sendo o D, maravilha. Nessas duas primeiras situações, está faltando C e D. Pode ser C e D, ou pode ser D e C. Legal. Já que eu usei o B e o C, pode ser o A e o D. AD ou DA. Maravilha. BD está faltando AC. AC ou CA. Pronto, nós exibimos agora todas as possibilidades com o B sendo o primeiro lugar, que realmente é o que você pensou. Tem mais 6 possibilidades. 6 e 6, 12. Agora você pode estar pensando assim, eu já entendi. Agora o que eu estou fazendo aqui? Eu estou amadurecendo esse raciocínio na sua mente, tá? Então vamos lá. Fixei o C. O C em primeiro lugar pode vir com A em segundo, pode vir com B em segundo, ou pode vir com D em segundo, certo? Aqui está faltando BD ou DB. Aqui está faltando AB ou DA. Aqui está faltando AB ou BA. Joinha, exibimos então mais as 6 possibilidades aqui, agora com o C ficando em primeiro lugar. E finalizando, se nós colocarmos o D em primeiro lugar, você já sabe que vão ter 6 possibilidades. Ele pode ter o segundo lugar sendo A, o segundo lugar sendo B, ou ainda o segundo lugar sendo C. Vamos nessa então? Aqui pode ser BC, aqui pode ser CB, aqui pode ser AC ou CA. E aqui pode ser AB ou BA. Observe, se você olhar devagar aí, você vai ter 24 possibilidades diferentes. Professor, explica aí uma, por exemplo. Essa aqui quer dizer o quê? Que o C foi primeiro lugar, o A foi segundo e o D foi terceiro. Joia? Professor, explica essa. O D em primeiro, o B em segundo e A em terceiro. Nossa, show de Boston. Como ele está perguntando quantas possibilidades diferentes temos para os 3 primeiros lugares, ó, nós vamos ter 24 possibilidades aí. Joinha, meninada, tranquilo? Show de Boston, my friends. Só que você já deve estar percebendo o problema que a gente pode ter conforme for aumentando nossos números de decisões. Aqui quais eram as decisões? Quem era o primeiro lugar, quem era o segundo lugar, quem era o terceiro lugar. Joia? Então vamos pensar. Quantas possibilidades nós tínhamos para o primeiro lugar? Você tinha A, B, C e D. Exatamente, ou seja, 4 possibilidades. Agora pense comigo, quem foi o primeiro colocado pode ser o segundo? Não. Então aqui eu vou ter 3 possibilidades. E eu gosto sempre de fazer assim, ó. Quem está acompanhando aquela minha playlist de resolução de problemas de matemática, eu já resolvi vários de combinatória. Eu gosto de fingir que foi alguém. Então eu venho aqui e falo, ó, estou fingindo que o A foi o primeiro colocado. Eu tinha 4 possibilidades, A, B, C ou D, mas faz de conta que foi o A. Então o A está fora, ele não pode agora estar aqui. Então aqui eu teria o quê? 3 possibilidades, que era o B, o C e o D. Mas vamos fingir que nós usamos alguém? Vamos fingir que nós usamos o B. Então o B foi o segundo colocado. Para a última posição, para a terceira posição, tem só C ou D, ou seja, 2 possibilidades. Olha só o que vai dar se eu multiplicar. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Meu Deus, então resposta, 24 resultados. Então, pessoal, depois desses 4 exemplos, eu posso enunciar o nosso princípio fundamental da contagem, ou o princípio da multiplicação. Então, olha só, galera, se uma decisão D1 pode ser tomada de X maneiras, e se uma vez tomada a decisão 1, a decisão D2 possa ser tomada de Y maneiras, então o número de maneiras de se tomar as decisões D1 e D2 é X vezes Y. Vocês perceberam que foi isso que nós utilizamos nos exemplos anteriores? No exemplo 1 tínhamos 2 decisões, nós vamos de carro ou de avião, tinha 2 possibilidades. Ao tomar a decisão 1, ou seja, faz de conta, ele foi de carro, isso faz com que eu tenha uma única possibilidade para a volta, que era voltar de avião. Ou seja, multiplicando as possibilidades de decisões, nós chegamos no 2. No exemplo 2, nós íamos lançar 2 moedas. Isso tinha 2 possibilidades de lançamento para a primeira moeda, que era cara e coroa.
Notem que, independente da decisão 1, ou seja, faz de conta que saiu a face cara. Aqui continuava tendo duas possibilidades, que era cara ou coroa. Multiplicando 2 vezes 2, nós chegamos no 4. No exemplo 3, agora nós tínhamos 3 decisões. Qual face ia sair daqui, qual face de moeda ia sair daqui, qual face de moeda ia sair daqui. Eu tinha duas faces da primeira, cara e coroa. Independentemente da face que saiu aqui, continuava tendo duas possibilidades, que era cara e coroa. E independentemente dessa face, continuava tendo duas. Pelo princípio fundamental da contagem, eu multiplico essas possibilidades e eu cheguei em 8 possibilidades no total. E no exemplo 4 agora, para primeiro lugar, eu tinha 4 possibilidades, que eram os 4 amigos. Só que aconteceu, eu escolhi alguém, faz de conta que foi o item D, o amigo D. O amigo D não pode ser segundo lugar. Então, devido à minha decisão na primeira, eu tenho 3 possibilidades aqui. Quais são as 3 possibilidades? Ser A, B ou C. Mas vamos inventar a decisão. Por isso, gente, eu gosto de inventar alguém, de supor que eu escolhi alguém. Vamos supor que foi o amiguinho C. O amiguinho C não vai poder ser, então, segundo lugar. Então, o que acontece? Me sobram as possibilidades só A e B. Eu tenho 2 possibilidades. Pelo princípio fundamental da contagem, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Eu tinha 24 possibilidades para primeiro, segundo e terceiro lugar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de hoje, tá? Do nosso primeiro vídeo aí de análise combinatória, desse mini curso, da nossa primeira aula. Se você gostou, deixe o seu like. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário também, tá? Pelo amor de Deus, avisa aí, fala, professor, não entendi tal passagem. E para você treinar um pouquinho, eu vou te passar uma tarefinha, tá? Alguns problemas para você pensar. Tá, a tarefinha então, primeiro exercício, ó. Uma garota possui 4 blusas e 3 calças. De quantas formas ela pode vestir uma blusa e uma calça? Segundo exercício, um questionário possui 5 perguntas com respostas do tipo sim ou não. De quantas formas distintas podemos respondê-lo? E aí 3 exemplos bacanas aqui. Vamos lá, ó. Exemplo 3, exercício 3 de tarefa. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 7 e 8? Beleza. Ó o exemplo 4. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 7 e 8? E aí mais um exemplo, o exercício 5. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os dígitos 0, 1, 2, 3, 7 e 8? Que legal que você topou em assistir esse vídeo. Então vamos que vamos. Bom, primeira coisa, você já viu que nós estamos na aula 2, tá? Então se você não assistiu a aula 1 ainda, eu te convido a dar um pause aqui, tá? Vai estar aparecendo um card aqui indicando a nossa primeira aula. E eu também vou deixar um link na descrição, tá? Por quê? É importante que você assista a primeira aula, porque lá na primeira aula eu vou explicar sobre o princípio fundamental da montagem, tá? Um curso que eu vou utilizar nessa tarefa, tá bom? Então olha o primeiro exercício aí que foi passado de tarefinha. Uma garota possui 4 blusas e 3 calças. Então, para tudo, eu já sei aqui que tem a blusa 1, a blusa 2, a blusa 3 e a blusa 4. Perfeito. E eu sei que tem o quê? A calça 1, a calça 2, a calça 3. Joinha. De quantas formas ela pode vestir uma blusa e uma calça? Então, olha só aquele esqueminha. Lembre o seguinte, que é o princípio das decisões. Então, vamos nos colocar no lugar dessa garota. Essa garota, ela tem o quê? Ela tem 2 decisões a tomar. Primeiro, qual vai ser a blusa que ela vai vestir. E depois, qual a segunda decisão? A segunda decisão é qual calça ela vai utilizar. Então, vamos que vamos, aquele esquema que a gente viu na aula anterior. Primeiro, nós temos 4 possibilidades de blusa disponíveis. Então, eu venho aqui e falo, eu tenho 4 possibilidades para a primeira decisão. Lembra que eu falei para a gente inventar? Faz de conta que foi a blusa 1. Perfeito. Agora ela tem que escolher a calça. Então, ela tem que tomar a segunda decisão. Só que nós temos 1, 2, 3 possibilidades de calças. Então eu venho e coloco 3. Faz de conta que foi a calça 2. Galera, aqui no princípio fundamental da contagem eu falava que se você multiplicar o número de possibilidades das decisões, vai dar o total de maneiras de você efetuar certa situação. No caso aqui, o conjuntinho de roupa, né? 4 vezes 3, 12. Portanto, há 12 formas dela se vestir. Espero que você tenha acertado o exercício número 1, tá? Agora, se você não tentou fazer, põe pausa e tenta fazer essa questão. Bom, vamos lá, tomara que você tenha conseguido. Então, um grande segredo é a leitura, hein? Um questionário possui 5 perguntas com respostas do tipo sim ou não. Então, já vem aqui, ó. O questionário tem a pergunta 1, a pergunta
a pergunta pode ter a resposta sim, certo? Ou ela pode ter a resposta não. Maravilha, Xuxa na montanha-russa. Aí ele fala, de quantas formas distintas podemos responder? Então, para tudo, vamos pensar. Você vai responder a primeira pergunta. Você pode colocar sim, ou você pode colocar não. Eu tenho duas possibilidades. Lembra de inventar? Vou inventar que eu respondi sim. Maravilha. Agora, vamos para a segunda pergunta. De novo, galera, a segunda pergunta pode ser também sim ou não. Então, eu tenho duas possibilidades. Vou fingir que eu respondi não. A terceira pergunta, novamente, eu posso marcar sim ou eu posso marcar não. Eu tenho duas possibilidades. Vou falar que eu marquei não. A quarta pergunta, a mesma coisa, você até perdeu a graça já, ficou chato, né? E a quinta pergunta, sim ou não também, faz de conta que escolheu sim. Lembrando que isso que eu coloco aqui embaixo, galera, é um faz de conta, eu estou supondo, é só um guia para me orientar, para eu saber quantas possibilidades eu vou pôr aqui em cima. Bom, você já sabe, pelo princípio fundamental da contagem, eu posso trabalhar com a multiplicação do número de possibilidades. No caso 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, dá 2 à quinta, que você lá daquela aula de potência sabe que dá 30 em 2. Joinha? Muito bem. Então, resposta, eu consigo responder de 32 formas distintas. E agora, meu amigo, segura que o professor Rafa Jesus daqui a pouco vai dar uma dica aí no exercício, tá? Uma dica muito importante aí. Praticamente nós já utilizamos ela em alguns exercícios, mas eu vou deixar ela agora de forma explícita para você, tá bom? E olha só o terceiro exercício, vamos que vamos. Quantos números de 3 algarismos para tudo lá? 1, 2, 3 algarismos. Beleza, show de Boston. Podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 7, 8. Então, galera, a primeira coisa interessante aí, tá? Eu só estou utilizando os algarismos 1, 2, 3, 7 e 8. Maravilha? Tranquilo. Então, aqui nós geralmente teríamos um problema. Porque quando eu falo um número de 3 algarismos, eu não poderia começar por 0. Então, tem uma restrição. Mas nesse caso, 3 algarismos, eu não poderia começar por 0. Então, tem uma restrição. Mas nesse caso, como não tenho 0 aqui, eu não preciso me incomodar. Outro detalhe aqui. Quantos números de 3 algarismos? Quando ele falou números de 3 algarismos, ele não usou a palavra distintos, tá? Quer dizer, então, que os algarismos podem repetir. Então, vamos lá? Para a primeira casa, quantas possibilidades nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades para a primeira. Faz de conta que eu usei 1. Só que agora, galera, eu vou riscar 1 aqui? Não. Porque como ele não falou algarismos distintos, pode repetir. Então, eu continuo tendo 5 algarismos. Novamente, eu vou fingir que eu coloquei alguém, vou fingir que eu coloquei o 7, só que eu não posso riscar o 7, porque ele não falou que os algarismos têm que ser distintos. Então, por último, eu ainda continuo tendo 5 possibilidades, faz de conta que eu escolhi o 8. Gente, pelo princípio fundamental da contagem, eu posso falar que 5 ao cubo, ou seja, 125, é a quantidade de números de 3 algarismos que podemos formar. Então, 125 números na situação dada. Tranquilo, nada demais. Então, e é dessa forma, nesse formato de exercício de resolução, que você vai estar utilizando lá na questão 2 da PUC. A diferença é que naquela questão, eles falavam em algarismos distintos. Distintos quer dizer algarismos diferentes. Os números, eles não podem se repetir. Nesse exercício, nesse exemplo que ele acabou de passar aqui agora, olha o que nós temos. 3 algarismos. Quais são esses 3 algarismos? Ele colocou aqui um tracinho para cada um. Então, quais são? Unidade, dezena, centena. Eu estou nos algarismos da centena. Olha os números que foi dado. 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Na minha primeira casa, que é a casa da centena, eu nunca posso ter o 0, porque eu nunca vou começar o meu número aqui pelo 0. Eu vou começar pelo 1, pelo 2, pelo 3 e assim por diante. Como aqui nos números ele já não me deu o 0, então eu vou contar direto. Eu tenho quantas possibilidades aqui? O 8, o 7, o 3, o 2 e o 1. Eu tenho 5 possibilidades. Então, lá na minha casa das centenas, eu posso ter 5 possibilidades.
Aqui eu também tenho 5 possibilidades na minha dezena. Da mesma forma que eu tinha 5 possibilidades na centena, aqui eu também tenho 5 possibilidades, porque os números eles podem se repetir. E 5 unidades, 5 possibilidades também na unidade. Logo, para achar a quantidade de formas diferentes, eu vou multiplicar. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, nessa situação que foi dada, na resposta nós temos 125 possibilidades. Agora vamos observar o próximo exemplo aí que o professor Rafa vai nos passar. Apertar vocês, ó, nuvenzinha do saber, tá? Fiquem atentos quando o cara falar algarismos distintos. Se ele falar algarismos distintos, eu já usei um aqui, eu não poderia usar um de novo, tá? Agora, quando ele falar só algarismos, galera, pode ser tanto distintos como iguais. E aí, olha só esse exemplo 4 aqui nosso da tarefa. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 7, 8? Então, de novo, vamos lá. 3 algarismos. 1, 2, 3. Só que agora, olha só a palavra que apareceu. 3 algarismos distintos. Então, vou colocar um lembrete aqui para mim, ó. 3 algarismos distintos. E eu só posso utilizar de novo o 1, o 2, o 3, o 7 e o 8. Joinha? Então vamos lá. Bom, de novo, como é um número de 3 algarismos, não pode começar com 0. Só que eu não tenho 0 aqui, então não preciso me preocupar. Então vamos começar. Quantas possibilidades do primeiro algarismo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades. Faz de conta que eu usei o 3, tá? Vou colocar o 3 aqui. Faz de conta que eu coloquei o 3. Então é isso que eu falo. Como agora são 3 algarismos distintos, eu mato 3. O 3 não vai poder fazer parte. Rafa, então quantas possibilidades do segundo algarismo? É só contar. 1, 2, 3, 4 possibilidades. Faz de conta que eu escolhi o número 8, na verdade o algarismo 8. Não posso utilizar mais o 8, porque eu estou usando algarismos distintos. Sobra 1, 2 e 7, 3 possibilidades, galera. Então, pelo princípio fundamental da contagem, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60 números nas condições dadas. Então, olha, nesse outro exemplo, agora já mudou um pouco. Nós estamos com o exercício da mesma forma, falando em 3 algarismos, centena, dezena e unidade, só que os algarismos são distintos, são diferentes, eles não podem se repetir, né? Então, olha só, lá no primeiro algarismo das centenas, nunca vai poder começar pelo 0, você sempre vai começar pelo 100, 200, então pelo 1, pelo 2, nunca pelo 0. Como aqui ele não me deu o 0, então tá fácil. Quantos algarismos eu posso ter lá na minha primeira casa? 5. Mas olha agora na dezena. Quando ele me diz que são todos algarismos diferentes, os 5 já não pode se repetir. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho, seria 5 aqui. O que eu faço? Eu vou descontar um algarismo qualquer que eu fosse colocar. Eu vou pensar em qualquer número. Então, aqui no caso, ele sugeriu um 8. Se eu desconto um número, eu vou ter quanto? 4 algarismos. Eu tinha 5 algarismos, tirei um que não pode se repetir, fiquei com 4. Vou para mais um algarismo, a próxima casa. Eu tenho aqui, olha, quantos números que já apareceram? 2 números. Se eu tenho um total de 5 algarismos menos 2 algarismos que já apareceu aqui, quantos eu posso ter se repetindo lá na última casa? 3 algarismos. 5 menos 2, que dá os 3 algarismos. Multiplico tudo porque é o princípio fundamental pela multiplicação da contagem. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60 possibilidades aí nesse exercício. Então, são 60 possibilidades diferentes, tá? Vamos seguir. Certinho, galera. Maravilha. Espero que você tenha acertado, tá? Então, antes da gente chegar no último exercício da tarefa, já aproveita, se você acertou, se você mandou bem, se você acha que eu te ajudei, já deixa o seu like aí pra gente, pra você não esquecer. Pessoal, uma indicação bacana aqui tá o seguinte: no 99º vídeo, tá, do ano, lembra que eu tô naquele desafio de um vídeo por dia? Eu fiz
bem bacana, o vídeo chama You Can, ok? Então te convido a assistir, tá? Vou deixar um card aqui passando, também vou deixar um link na descrição, tá joia? Pra você não se esquecer, vale muito a pena. Bom, espero que você tenha percebido na tarefa essa pegadinha, tá? Então vamos que vamos, olha lá. Quantos números de 3 algarismos distintos? Então para tudo, você já vê aqui 1, 2, 3 algarismos. Colocou o lembrete, tá? O lembrete é muito importante, ó, 3 algarismos distintos. E colocou os algarismos disponíveis. Mas agora eu acredito que você já viu que tem um a mais aqui. Nós colocamos o 0. Então 0, 1, 2, 3, 7 e 8. Esses são os candidatos. Bom, você já sabe que aqui tem uma restrição. A restrição é ser diferente de 0. Maravilha? E agora eu estou trabalhando com os algarismos distintos. Então vamos começar. Galera, começando aqui pela restrição, que é justamente a dica que eu vou dar daqui a pouco. Olha lá. Pode começar por 0? Não. Então eu tenho, na verdade, esses caras aqui de possibilidades, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades no primeiro. Lembra daquela ideia de escolher alguém? Faz de conta que eu usei 8. Muito bom. Só que então eu não posso mais utilizar 8, porque são 3 algarismos distintos. Galera, e agora, para essa casa, tem restrição? Não. Então pode todo mundo que você estiver vendo disponível aqui embaixo. Ah, quem está disponível? O 0, o 1, o 2, o 3 e o 7, porque o 8 já foi utilizado. Espera aí, prof, são 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades? Exato, eu tenho 5 possibilidades. Faz de conta que nós utilizamos o 1, então aquele esquema, tchau, o 1 foi abolido daqui. Maravilha? E aí, o último agora, o último algarismo pode ser qualquer coisa, eu tenho uma possibilidade, 2, 3, 4. 4 possibilidades. Galera, pelo princípio fundamental da contagem, então eu tenho 5 vezes 5, 25, e 25 vezes 4 dá 100. Eu consigo formar 100 números nessas condições. Bom, olha, nesse caso, continuo tendo meus 3 algarismos diferentes. Primeiro, segundo, terceiro, ou seja, centena, dezena e unidade. Mas olha o que ele está dizendo aqui, eu tenho números distintos, os números, os algarismos são diferentes. Mas olhem só, neste eu tenho 0, nos outros 2 exemplos eu começava pelo 1, aqui eu já tenho 0, então olha o que eu tenho, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 6 algarismos no total do exercício. Mas lembra que foi falado? No primeiro caso, no primeiro algarismo, que é o da centena, eu nunca vou poder começar pelo 0. Pelo 0 não dá. Então, o que eu faço? Se eu escondo meu 0, eu tenho 5 algarismos. E no próximo, na casa da dezena, tá? Aí, o que vai acontecer? Na casa da dezena, o 0 já vai poder estar fazendo parte dele. Mas eu tenho que descontar um algarismo. Então, eu escolho qualquer número aqui. Se eu escondi o meu 8, quantos algarismos está sobrando? 5. Então, olha lá, coloquei meu 5 aqui. E no próximo, se eu já trabalhei com 2 números, escolho 2 e tirei, vamos supor que eu escolhi o 7 e o 8. Quantos algarismos vai se repetir lá? 4 algarismos, o 0, o 1 e o 2 e o 3, porque eu já tirei 2 algarismos de lá, tá? Então, como que ficou a minha contagem? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 4, 100. Dessa forma que vai estar ficando. Então, eu tenho 100 possibilidades nesse exemplo. Você tenha mandado bem nessa tarefa, tenha tirado nota 10 aí, tá? E se você errou sem problema nenhum, analise o seu erro, compara com a correção, nos comentários se ficar alguma dúvida, ok? Professor, e a dica? Qual que é a dica? Galera, a dica é o seguinte, ó. Não deixe as restrições para depois, tá? Tem um grande professor aí que deu aula no Unicamp, o professor Morgado, ele costumava falar o seguinte, que pequenas dificuldades se tornam grandes dificuldades se deixadas para depois. Então, sempre que tiver as famosas restrições, moçada, começa por elas, tá? Então, o que tiver maior restrição, você começa por ele. Então, eu vou dar um exemplo muito bacana aqui de
de um exercício clássico de vestibular. Então olha que bacana, galera, ó, olha só para mostrar como essa dica é importante. Quantos números de 3 algarismos distintos? Então, para tudo, você já começaria aqui, 3 algarismos, já poderia avisar que eram 3 algarismos distintos, beleza pura. Podemos formar com os algarismos 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, beleza. Então, olha só, qual que é a nossa restrição que a gente já sabe? A restrição é essa, o primeiro algarismo tem que ser diferente de 0. Por quê? Se eu trabalho com o número 0,23, eu não leio 0, eu só falo que é o número 23 de 2 algarismos. Muito bom. Então nós fizemos um parecido nessa aula aqui, corrigindo a tarefa, tá? E nós começamos pela restrição. Vamos supor que você não começasse. Vamos supor que você... Depende, aí que está o problema. A hora que a gente chega aqui e começa pelo sem restrição, que você falou que tem 7 possibilidades, até tudo bem, realmente tem 7, legal. Depois aqui sobra 6, ótimo, porque os algarismos são distintos. O grande problema é aqui. Aqui você vai ter que pensar o seguinte, das 7 possibilidades, nós já usamos 2. Se você não tiver usado o 0 aqui, nós teríamos 4 possibilidades. Só que se o 0 já tiver sido escolhido numa dessas 2 casas, aí nós vamos ter 5 possibilidades. Então, galera, eu não posso fazer isso de uma vez, eu tenho que quebrar em etapas. Ou, quantos números de 3 algarismos distintos estão para tudo? 1, 2, 3. Já vou dar um lembrete aqui. 3 algarismos distintos, beleza. Podemos formar com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, beleza. Então, aqui a gente já começa com a restrição. A restrição aqui fala o quê? Que esse primeiro algarismo tem que ser diferente de 0. Então, o que a dica fala? Não adie as dificuldades, comece pelas maiores restrições. Então, eu vou começar pelo primeiro algarismo. Quantas possibilidades eu tenho? Só não pode ser o 0. Então, eu tenho todas essas possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 possibilidades do primeiro algarismo. Vamos fingir que eu usei alguém. Vou fingir que eu usei o 1. Então, não pode mais, porque são algarismos distintos. Perfeito. Então, agora, não tem restrição nenhuma nessas 2 posições. Então, eu tenho 1, agora o 0 pode entrar. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza, Sussa na montanha russa. Faz de conta que eu usei 3. Então, faz de conta que eu tenho 3 aqui. Maravilha. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho 5 vezes 6, 30, 30 vezes 6, 180 números nas condições dadas. Joinha, galera. Sussa na montanha russa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dos exercícios de tarefa, tá? Espero que vocês tenham acertado esses exercícios. Espero que agora vocês utilizem a dica. Então, agora vamos lá. Finalmente, lá no exemplo do exercício da PUC, que foi a sua dúvida. Esse que eu estou colocando aqui nessa luzinha é um exemplo parecido com a questão da PUC. A diferença é que onde ele me pergunta qual é a probabilidade de ser sorteado o cartão com número menor que 500, eu coloquei com um número menor que 700. Foi a única diferença. Então vamos lá. Aqui nesse caso ele está pedindo a probabilidade. A probabilidade dos eventos favoráveis para os eventos possíveis nesse exercício, ele é sempre dado nessa fórmula. Eventos favoráveis dividido sobre os eventos possíveis. É uma fração. Então essa é a fórmula da probabilidade. Sempre que se pede a probabilidade de alguma coisa, você vai achar a divisão dos eventos que estão favoráveis para os eventos totais, que são os possíveis. Então, aí no exercício, olha o que está dizendo. Uma urna contém apenas cartões marcados com números de 3 algarismos. Primeiro, segundo, terceiro algarismos. Deixa eu ver aqui, me achar isto. Escolhidos do número 1 ao número 9. Se nessa urna não há cartões com números repetidos, qual é a probabilidade de ser sorteado um cartão com um número menor do que o 500?
Então, nesse caso, os números são distintos, não podem se repetir. Olha só o que eu tenho. Primeiro eu vou calcular os eventos possíveis. Eventos possíveis são os eventos total, é o total de tudo. Eu tenho 9 algarismos, começa vai do 1 até o 9. Vem agora lá que no vídeo o professor Rafael, ele disse que no primeiro algarismo nunca você pode colocar o zero, porque o zero você não conta, você desconsidera. Então, quantos algarismos eu vou ter aqui na minha primeira casa, na centena? 9, né? 9 algarismos. Na segunda casa, que é a da dezena, como são algarismos distintos, não vão se repetir. Se não vai se repetir, eu vou descontar um algarismo que foi usado na primeira casa. 9, algarismo total, menos uma possibilidade que já foi no primeiro, eu não vou repetir. Então, 8 vezes, 9 menos 1, 8 possibilidades. Aqui eu tive 8. Agora, olha para mim achar minha terceira casa lá da unidade. No total, eu tenho 9 possibilidades. Se aqui na minha primeira casa foi uma possibilidade, um número que não vai poder se repetir. Aqui foi mais um que não pode se repetir. 9 algarismos, menos 2 possibilidades que eu já usei, 9 menos 2, 7. Logo, eu já completei cada um dos meus espaços. Agora, pela fórmula da análise combinatória, é o princípio multiplicativo. Basta multiplicar todas as possibilidades. 9 vezes 8, 72. 72 vezes 7, 504. Isso dos eventos possíveis, porque foram com 9. Agora, olha só o que o exercício diz aqui, que é a famosa restrição, que o professor estava comentando tanto lá nos vídeos. A probabilidade de ser sorteado um cartão com um número menor que o 500. Se o número é menor que o 500, esse número aqui, ele só pode chegar até 499. Isso lá no seu exercício da PUC, né? Que está dizendo que é menor que 500. Se é menor que 500, a centena, a casa da centena, o algarismo só pode chegar até o 4, né? Então, eu posso trabalhar com 1, com 2, com 3 e com 4 no exercício que você vai responder. E o que eu fiz? Só para não ficar igual, eu vou trabalhar com um algarismo menor que 700. Bom, para ser menor que 700, eu vou ter que colocar no meu primeiro algarismo, ele só pode ser até o número 6. Eu não posso colocar o 7 porque eu vou passar dos 700 ou igual. Então, não posso, eu vou passar porque eu não tenho zero, né? Então, quem é menor? Aqui, que número que vai lá na minha primeira casa? O 6. Eu tenho 6 possibilidades de algarismos que me dê uma resposta menor que o número 700. Isso na centena. Agora, para fazer na dezena eu já vou usar todos os outros 9 algarismos. E agora, para finalizar, mais um exemplo parecido com o da PUC, só que novamente o número, onde o da PUC está menor que 500 na probabilidade, aqui eu coloquei menor que o 400. Então, quais são os eventos possíveis? Os eventos possíveis é o total, são todos. Se eu estou falando em 3 algarismos, eu tenho centena, dezena e tenho também a minha unidade. Eu não posso utilizar o zero no primeiro algarismo, então eu vou ter 9 possibilidades de colocar ali no primeiro. Se eu desconto uma possibilidade que eu já coloquei na centena, eu tinha 9. 9 menos 1, 8 possibilidades. Está aqui o meu 8. Falta a última possibilidade, que é da unidade. Eu já tinha utilizado 2 possibilidades, então 9 menos 2, 7 possibilidades. 9 vezes 8, 72, vezes 7, 504. Isso nos eventos possíveis. Agora vamos ver os eventos
favoráveis, que foi onde eu só mudei aqui, que ao invés dos 700, eu coloquei probabilidade menor que 400. Se é menor que 400, aqui eu só posso chegar até a minha centena, o número 3, que é para chegar, né, nos 390 alguma coisa. Vamos seguir então. Descontando esse primeiro algarismo, quantas possibilidades vai me ficar para a segunda casa da dezena? 9 menos uma possibilidade que eu utilizei, 8. E agora, para descobrir esse 7, eu já utilizei 2 possibilidades. 9, que é o total de algarismos, menos 2 possibilidades que eu já utilizei, 9 menos 2, 7. Multiplicando, 3 vezes 8, 24, 24 vezes 7, 168. Agora eu já tenho os eventos favoráveis, que são 168, e os eventos possíveis, 504. Qual é a fórmula da probabilidade? Descobrir os eventos favoráveis divididos pelos eventos possíveis. Então ficou 168 dividido por 504. Simplifiquei por 4, 42 sobre 126. Simplifiquei por 2, 21, 63 avos. Simplifiquei por 21 direto. Eu cheguei na minha probabilidade de 1/3. Essa é a minha resposta simplificada, tá? Então, assim, dentro da sua dúvida, que era lá no exercício da PUC, eu selecionei alguns vídeos que eu vou estar te mandando, né? Esse material aqui, essa parte que eu coloquei no vídeo do professor Rafa e fiz alguns comentários no meio dele, vou estar te mandando, aí você vai conferir tudo, vai ver se você consegue agora resolver o exercício aí da PUC, tá? E verificar se você teve mais algum erro na sua atividade aí para estar acertando, tá bom? Muito obrigada, fique com Deus. Tchau.